Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para a terceira lição desse trimestre, tá? Nós estamos no quarto trimestre do ano de 2022, tá? E nós somos membros, né, da Igreja Assembleia de Deus, então nós lecionamos as lições da Casa Publicadora CPAD, tá vendo aí? O assunto desse trimestre é, tá, a justiça divina. Eu não sei como está aí do teu lado aí a imagem, se está invertida ou não, né? Só que é a justiça divina, tá bom? É o tema das lições desse trimestre, tá bom? Lembrando a vocês que eu estou fazendo essas gravações das lições bíblicas a pedido, tá? A pedido, porque eu estou carregado de tarefas, tá? Eu leciono eu leciono curso de teologia aqui na igreja, todo sábado, então tenho a vida carregada, tá bom? Sou dirigente da congregação aqui no distrito onde eu moro, em Cachoeiro do Itapemirim, no distrito de Gironda, tá? Para quem não me conhece, me apresento. Eu sou o evangelista Marcos Roberto Rosa, tá? Sou primeiro dirigente da primeira igreja evangélica Assembleia de Deus no distrito de Gironda, e ela é filial ao Ministério IEAD. O meu pastor presidente é o pastor Haroldo Fernandes Pascoal. Então, eu dirijo essa congregação, eu sou professor de teologia aqui na congregação, totalmente, eu não cobro para poder ensinar teologia aqui da congregação, tá? Tenho alunos aqui da congregação e alunos da sede que fazem aula de teologia com a gente aqui. Eu dou esse tempo para eles, a fim de que eles alcancem o conhecimento. Ponto. Também estou servindo como secretário-geral. Tem um casamento iminente aí, que eu preciso fazer o registro desse casamento. Então eu estou lotado. E tenho a minha profissão, que eu sou profissional da área da elétrica, né? Que eu preciso trabalhar para poder trazer o pão para dentro de casa. Certo? Eu não vivo da igreja, tá bom? Eu não recebo de igreja. Não, meu trabalho todo é doado. Tá certo? Então, a minha profissão, Deus tem me abençoado. Então, eu dou o meu tempo, né, de trabalho, né, para a casa de Deus. Enfim, nós não só também lideramos a igreja aqui, nós também atendemos famílias que não são da igreja, com problemas de todo tipo, como você sabe, problemas desse século, que você sabe. A gente atende pessoas em conflitos, famílias em conflitos, filhos envolvidos com coisas, produtos que você sabe aí, né? E que precisamos, às vezes, ir lá, fazer uma oração ou levar um conselho, tá? Eu tive numa casa uma vez, aqui rapidinho, eu tive uma casa uma vez, que a mãe pedia desesperada, vai orar, vai lá conversar com meu filho, ele está se envolvendo com entorpecentes e eu não sei mais o que fazer. Eu falei, vou lá. Nós estivemos lá na casa desse rapaz, não conseguimos achar ele, porque no dia que fomos ele não estava em casa. Mas uma oração que fizemos na casa desse rapaz, ele deixou o vício, tá? Arrumou um emprego, casou, tem o seu carro, tá? E está vivendo a sua vida tranquilinho. Então, o ser humano tem recuperação sim, desde que nós tomemos, né, a atitude de buscar a Deus pelas vidas e trabalhar um pouco pelo nosso próximo. Se cada um doar um pouquinho do seu tempo para o reino de Deus, tenho certeza, se você tem um peso de 100 quilos distribuído em 100 pessoas, vai ser 1 quilo para cada um carregar. Então, maravilha. Outro sim, eu estou fazendo esse trabalho a pedido,
eu estarei dando um resumo aqui, talvez vai dar em 2 tempos, porque esse assunto rende. E eu quero aqui não apenas, eu quero dar só um resumo, eu não quero aqui apenas aprofundar no assunto por causa do espaço e tempo, tá? O bom é você estudar de forma, né, individual na sua casa, pesquisar. Eu gosto sim, eu gosto de estudar pesquisando, explorando, vendo por quê. Eu gosto de entender por que Deus quis fazer aquilo. Você não pode ler a Bíblia aleatoriamente, sem saber o porquê. Deus não ia agir, Deus não age sem motivo. Isso você precisa entender. Deus, ele não age sem motivo. Uma das coisas que faz Deus agir é quando ele é provocado. Tá certo? Então, o livro de Ezequiel, antes de tudo, a lição de número 3 vai falar sobre as abominações. Abominações são coisas que Deus rejeita, certo? Que causa insatisfação no Todo-Poderoso, tá? E uma delas é a idolatria. É o que nós vamos estudar nessa lição, né? E os filhos de Israel acabaram se metendo por essa vereda e se deu mal. Bom, o importante também é você ter fontes. Por exemplo, se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal na sua casa, logo nas primeiras páginas da Bíblia de Estudo Pentecostal, tem, tá, a introdução, tem aqui um pouco do motivo da história. Por exemplo, essa aqui é a Bíblia da minha esposa, tá? Ó, só que ela não usa mais, ela já tem outra. Veja bem, livro de Ezequiel, a data aqui é de período dá entre 590 a 570 depois de Cristo, antes de Cristo. Tá. Tem as considerações preliminares, que ele vai dar um pouco do contexto histórico do livro de Ezequiel. Por exemplo, ó, o contexto histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia, durante os primeiros anos do exílio babilônico, em 593 a 571 a.C. Certo? Nabucodonosor levou cativo os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Em 605 a.C., jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia. Tá? Entre eles, Daniel e seus 3 amigos. Tá? Em 597 a.C., a segunda vez que foram mais outro grupo deportado, 10.000 cativos foram levados à Babilônia, estando entre eles Ezequiel. Terceira etapa, em 586 a.C., as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade de Jerusalém, né? E o templo, e a maioria dos sobreviventes foi transportada à Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento, os 7 anos que precederam a destruição em 586 a.C., tá? 593 a 586 a.C. Os 15 anos seguintes, entre 586 e 571 a.C., o livro provavelmente completou-se cerca de 570 a.C. Isso aqui são as preliminares do livro, considerações preliminares que te dá o motivo, o fato, o porquê, tá? Sempre você tem que ter isso em consciência. Você precisa entender o motivo e por que Deus agiu, por que ocorreram aqueles acontecimentos. E o que aqueles acontecimentos têm a ver comigo e com você que estamos no século XXI? Quais lições vamos tirar desse livro? Você compreendeu? Ah, glória! Certo? Então aqui está uma preliminar. Tem mais aqui um ponto a ser lido aqui, mas eu vou parar para não tomar tanto tempo. Outro sim, ó, o propósito. Qual foi o propósito do livro? Qual foi o propósito da profecia? Quais os motivos? Vamos ler? O propósito das profecias de Ezequiel foi duplo. Vamos lá. 1. Entregar a mensagem divina do juízo ao povo apostata. Rapaz, apertou, hein?
de Judá e Jerusalém, as 7 nações estrangeiras ao seu redor. Aí não abrange só local, né? Aí já é a nível expansivo. Ó, 2. Conservar a fé do remanescente fiel a Deus do exílio, né? Concernente à restauração de seu povo, segundo o concerto da glória final do reino de Deus. O profeta também ressaltava a responsabilidade pessoal de cada indivíduo diante de Deus. Ao invés de somente culpar os antepassados, tá? E seus pecados como causa do exílio, como julgamento. Então aqueles que estavam vivenciando aquele momento precisavam entender. Vem cá, aonde eu entro nesse processo? O que eu faço? Devo fazer o que os meus antepassados fizeram? Vai dar certo? Devo continuar? Devo seguir as mesmas práticas? Você está entendendo? Essa é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Essa aqui é a Bíblia de Antônio Gilberto. Tá? Que tem uma Bíblia de estudo. Também tem as preliminares aqui. Tá? Que fala a esfera de ação, tá? Logo no início, ó. Nessa parte mais alaranjada aí, ó. Começou seu ministério profético no 5º ano do cativeiro. São detalhes que você tem que observar. Né? Ele começou seu ministério, o povo já estava em cativeiro. De 591 a 572 a.C. Tá? Divisão. O livro de Ezequiel. Divide-se o livro em 3 seções. Uma, o pecado de Israel e seu julgamento, do capítulo 1 ao capítulo 24. 2, profecias contra as nações pagãs. Porque essas nações pagãs influenciaram Israel a errar. Pelo fato dela estar mais estruturadas, que Israel era uma nação jovem. Porque para Israel se inclinar à adoração a outros deuses, a outros costumes, eles perceberam, esse povo está adorando esses ídolos aí, são prósperos, vamos adorar também. Vamos entrar na onda. Você não vê essas cenas acontecendo nos dias atuais, não? Bora lá, ó. Então, as profecias contra as nações pagãs, do capítulo 25 ao capítulo 32. Terceiro, juízo e restauração de Israel. Deus traria o juízo, daria uma esquentada neles, para eles abrir os olhos, mas também o mesmo Deus traria sobre eles a restauração. Deus, ele não quer aniquilar o povo. Ele não quer aniquilar o povo. Não é a vontade de Deus destruir ninguém. Só se o indivíduo permanecer no pecado. Compreendeu? Esse outro livro aqui, essa outra Bíblia aqui, é a Bíblia de arqueologia. Tá? Ela também tem aqui as datas, tudo certinho, o destinatário. Por exemplo, vamos ler aqui o destinatário. Destinatário era quem? O livro foi escrito na Babilônia durante o exílio. Tá vendo que tem detalhes? Durante o exílio, embora Ezequiel fosse levado a Jerusalém numa visão, capítulo 8. Ele se dirige aos exilados. O profeta recebeu a difícil incumbência de frustrar as esperanças dos primeiros exilados. Eles acreditavam que Jerusalém seria poupada da destruição e logo poderia voltar para casa. Começando em 593 a.C., Ezequiel prepara seus companheiros do exílio para os tristes acontecimentos de 586 a.C. Jerusalém seria saqueada, o templo seria queimado até o solo. Não ia sobrar parede, nada. Você está vendo que existem pontos importantes que nós precisamos observar para dar sentido
ao que estamos lendo? A lição, ela te dá uma trilha para onde você tem que passar. Mas você precisa pesquisar as fontes. Outra coisa, nunca estude sem chegar a lugar nenhum. Por exemplo, todos nós estamos seguindo a Cristo, mas para onde nós vamos? Se nós seguirmos a Cristo e acharmos que vamos ficar aqui ou não se importamos com a nossa salvação, que um dia Deus vai tratar com as nações, vai tratar com Israel, vai tratar com a igreja e tratar com o mundo, aonde a gente fica nesse processo? Estou bem? Estou preparado? O que eu estou fazendo? Então não podemos viver uma vida cristã sem sentido. Mas também não podemos viver uma vida de duplicidade de adoração. Adoramos a Deus e aos costumes dos ímpios. Não. Isso é perigoso. Foi o que aconteceu lá atrás e não foi bom. Porque ao Deus trazer juízo sobre Israel, ele precisou trazer juízo às outras nações também, que influenciaram Israel a cair na armadilha que caiu. Compreendeu? Veja bem, eu vou ler aqui outro ponto interessante nessa Bíblia de arqueologia aqui, para você entender. Eu não carrego essa Bíblia, eu carrego essa aqui, ó. Ela é leve, tá? Eu gosto dessa versão, a revista corrigida. É uma versão slim, tá? Ó. Para você ir para cultos, eventos, ar livres, é uma Bíblia leve. Você não precisa estar levando uma Bíblia desse tamanho para um culto de ar livre. Essa Bíblia aqui, provavelmente, ela pesa mais de 3 quilos, tá? Então, pode levar uma Bíblia pequena dessa, marque o versículo que você vai ler, deixa de certinho. Essa Bíblia aqui também, ela tem uma harpa cristã. Não estou fazendo propaganda, não. É porque talvez você fale, estou querendo comprar uma Bíblia aqui, ó. Tem. Ela não tem muita coisa, não. Ela tem a Bíblia e tem a harpa cristã. Então, já perdi muitas harpas cristãs. Com essa aqui, estou de boa. Beleza? Vamos lá. Vou ler aqui as considerações, os fatos culturais, para você ter uma noção do que estava acontecendo ali. Beleza? Para não ficar no superficial. Vamos lá. Fatos culturais em destaque na Bíblia de Arqueologia. Ezequiel viveu numa época de grande agitação internacional, grave. Ezequiel viveu numa época de grande agitação internacional. O então poderoso império, grave, o então poderoso império assírio, tá? Que fora o castigo e finalmente a destruição do Reino do Norte. Você sabe o que é o Reino do Norte? Foram as 10 tribos de Israel, do reino dividido. No final após a morte de Salomão, nada acontece sem sentido. O Reino do Norte já tinha sido castigado pelo Império Assírio. As 10 tribos, só sobrava Judá e Jerusalém. Que ali era a adoração a Deus. Porém, Judá e Jerusalém começou a inclinar também aos costumes daquela época. Ó, vamos lá. Reino do Norte estava começando a desmoronar. Ao mesmo tempo, a Babilônia estava se mobilizando de forma alarmante. Assírios e babilônios. Aí, os babilônios tiveram que abater os assírios. Porque quando Nabucodonosor faz a campanha contra Jerusalém, os assírios já tinham sido derrotados. Olha só. De forma alarmante. De fato, esse poder ressurgente dominaria o cenário internacional até ser esmagado pela Pérsia. Isso é gostoso de se ler. Em 539 a.C., quando cai a Síria pela Babilônia, depois a Babilônia, o reino que veio depois de Nabucodonosor, ele profanou utensílios do templo. Nada acontece por acaso. E a Babilônia cai naquela mesma noite, naquele mesmo tempo em que Daniel profetiza contra o filho de Nabucodonosor. 2 nações se unem, tá? 2 nações.
os medos e os persas se unem para poder combater a Babilônia. Que daí para frente surge o Império Medo-Persa. Tá? Vamos lá. Ezequiel retratou de forma clara a corrupção de Jerusalém. Grave corrupção. Você está ouvindo alguma coisa sobre corrupção aí? O que ela faz? Corrupção de Jerusalém. Em seus dias também, o juízo consequente e irreversível. Capítulo 16. Além disso, predisse a natureza da destruição iminente. Ver capítulo 4, 5. Apresentou uma justificativa teológica. A cidade não era inviolável. Porque Deus mesmo havia abandonado o seu templo. Se a presença de Deus sair, meu amigo, não adianta mais nada. O abandono do templo, Ezequiel 10, deve-se ressaltar, no entanto, que o tom trágico é amenizado com a esperança, tá? Com a esperança. Deus permitiu ao seu porta-voz, Ezequiel, antecipar os seus compatriotas, não apenas a restauração do seu povo, mas também do julgamento iminente dos seus opressores. Lembra do que eu falei lá atrás? Após as gerações de idolatria e violência cometida contra a nação. Ou seja, as lições que você vai estudar no domingo, elas vão dar um retrato daquilo que eu estou lendo aqui. Tá? É bom você ter fontes que te ajudem a compreender aquele cenário. Uma Bíblia dessa aqui tá salgado ainda pra gente, para muita gente comprar, tá? Mas é bom você estudar que talvez dentro do texto bíblico não tem esse detalhamento. Tem a palavra falada, mas não tem. Alguém precisou estudar lá atrás esse processo todo e trazer essas informações, tá? Na Bíblia Sagrada aqui, quais os títulos que você vai estudar na lição? Primeiro, a introdução já está falando aqui sobre a idolatria. Deus não divide a sua glória com ninguém. Não. Você quer ver deixar Deus aborrecido? É você tratar Deus em segundo plano. É você ter duplicidade de adoração. O próprio Jesus falou mesmo que você não tem condições de adorar a dois senhores. Você vai agradar um e desagradar o outro. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou somos de Deus ou somos do diabo. Compreendeu? Parece um estudo assim sem muito coisa. Não. Viu? É tutano que temos que comer. Porque somos adultos. Né? Então, o plano de aula é esse, ó. A idolatria leva o ser humano, até mesmo uma nação, à ruína moral e espiritual. Tá? Qual o objetivo da lição? Expor a visão do capítulo 8 do livro. Destacar as imagens de ciúme, os cultos aos animais e répteis e os 70 anciões. Terceiro, tratar a respeito do ritual de Tamuz e dos adoradores do sol. Tammuz, né? B, motivação. Ao longo das escrituras percebemos que uma grande quantidade de povos que praticavam idolatria variadas. Deuses em formas de animais, deuses com aspectos humanos. Enfim, é a prova de um processo de corrupção da imagem divina. Terceiro, sugestão e método. Isso aqui para o professor, né? Aplicar em sala de aula, você que é professor. O que você precisa fazer? Primeiro, ore e medite sobre a passagem bíblica em estudo. Use mais de um ou dois comentários bíblicos. Lembra que eu citei aqui a Bíblia de Arqueologia, a Bíblia do Antônio Gilberto, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Lembra? Por quê? Para você pegar os detalhes de cada ponto que foi estudado, aqueles que estudaram sobre a Bíblia da Arqueologia e trouxeram as informações, aqueles que estudaram sobre a Bíblia de Antônio Gilberto e trouxeram mais um leque de informações. A Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu acho muito boa, que trouxeram mais informações acerca daquele tempo, para que você possa entender e ter um caminho. Para onde você vai? Será que Deus quer que você o sirva à toa? Será que Deus quer
compactuar a sua glória com outro Deus? Não. Sabia disso? Que existe o Deus desse século? Beleza. Ó, terceiro, faça um esboço da sua aula. Procure anotar. Estou falando para o professor. Quinto, pense em ilustrações, exemplo para trazer a sua aula. Sexto, pratique na sua aula, pratique sua aula em voz alta, na frente do espelho. Técnica de oratória, para você ter um engajamento na oratória, né? Sétimo, garanta que a pergunta de aplicação, o que faço com isso, né, seja satisfatoriamente respondida. Ou seja, nós precisamos levar o aluno para entender, para que ele possa compreender as suas responsabilidades como pessoa desse presente século. E que se nós praticarmos as mesmas coisas que essas pessoas praticarão lá, podemos sofrer as consequências semelhantes às que eles sofreram. Dá uma olhada no mundo, vê se está tudo certo. Nas cidades, a violência. Olha o que está acontecendo no meio dos cristãos, no meio das igrejas. Olha o comportamento dos cristãos, a forma que estão vivendo. Estão usando o nome de Deus como uma forma de preencher espaço. Obediência, zero. Zero de obediência. Eu não estou falando para obedecer ao pastor e tal. Esse fato que se o pastor é o líder, precisa obedecer. Eu estou falando de obediência àquele que tudo pode. Quer ver uma coisa interessante? Muitos pastores hoje em dia falam, pastores e líderes falam assim, o Antigo Testamento não deve ser observado. É coisa do passado, é as leis antigas. Alguns já estão até pregando assim. Mas quando você vai lá no Evangelho de João, Jesus fala assim, olha, se vocês não guardarem os meus mandamentos, eu não condeno vocês. O pessoal, que maravilha, Jesus é maravilhoso, ele não vai nos condenar. Mas quando você vai lendo o texto mais abaixo, Jesus falou assim, porque já tem quem os condene. Aí ficou um ponto de interrogação, quem? Jesus falou assim, a palavra que eu tenho falado, essa vos condenará naquele dia. Outra coisa, o pecado de adultério, por exemplo, ele só era evidente ou aceito quando era pego em flagrante. Sim ou não? Isso lá no Antigo Testamento, pecado de adultério, precisava do flagrante. E muita gente hoje vacila, como não tem flagrante, ou ninguém viu, mantém-se tudo quietinho. Sabe o que Jesus falou? E olha que Jesus, ele disse assim, olha, aquele que atentar para uma mulher, né, com seu pensamento, já cometeu ato de adultério com ela. Então, ficamos aonde? Na lei ou na graça? Então temos que prestar atenção e viver com consciência. Não viver do oba-oba, com juízo, tá? São os nossos filhos, nossos netos, nossos jovens, as famílias que precisam de um bom ensinamento para dirigir suas famílias, suas casas. Se nós fazemos vista grossa e deixamos a coisa correr de qualquer maneira, estamos indo para onde? É assim que aconteceu com Israel. Eu estou dando apenas um resumo aqui, ó. Então, os temas serão vai falar sobre a visão de Israel. Qual foi a sua visão? Tá? Porque a lição está registrada entre os capítulos 8 de Ezequiel, dos versículos 5, 6 a 9. Tá? 5, 6, 9. Depois do 10, 11 e 12, 14 e 16. Certo? Então, é do capítulo 8 de Ezequiel. Leitura bíblica em classe. Os temas, primeiro ponto, sobre a visão, o que ele viu. A segunda visão, né? As visões do capítulo 1 a 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira.
Aqui vai falar do que Deus mostrou ao profeta para ele levar a mensagem. Segundo item do primeiro ponto, as visões das abominações do templo. O que estava acontecendo ali? As pessoas estavam incrementando no templo, na adoração a Deus, no templo que foi reservado para adorar a Deus, as pessoas estavam incrementando outras crenças. E Deus não gostou, né? Terceiro item do primeiro ponto, como entender as visões de Deus? Aí você precisa sentar, ler com calma, tá? Porque aqui, ó, Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém. Ele estava num lugar e Deus mostrou ele o templo. Segundo ponto. Vamos falar da sinopse. Sinopse é essa aqui, ó, esse quadrozinho aqui, ó. Vamos falar aqui rapidinho. A visão das abominações do templo destoa das demais visões do profeta Ezequiel e de outros profetas do Antigo Testamento. Isso é a sinopse. Segundo ponto, sobre as abominações, né? Parte 1. Primeiro, a imagem de ciúmes. Ou seja, o termo ciúme do hebraico significa zelo, né? Ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel, em hebraico, imagem ídolo. Ou seja, tudo que estavam fazendo ali no templo, a duplicidade de adoração que se havia, fez com que Deus não gostasse da atitude daquelas pessoas. Você lê com calma. Só estou te dando um resumo para você ter uma luz para seguir. Ó, o culto aos animais, aos répteis. Veja bem onde o povo estava entrando. Não foi bom. Terceiro item do segundo ponto. Os 70 anciãos, os anciãos em hebraico, zapim, literalmente idoso em grego, ambas se referem tanto às pessoas velhas como também líderes comunitários. As lideranças já estavam ali, né? Terceiro, sobre as abominações, parte 2, o ritual de Tammuz, né? Terceiro ponto. Segundo, os adoradores do sol, né? Terceiro, os anciãos da casa do profeta. Ou seja, todo esse livro, essa lição, eu vou parar por aqui, porque está fechando o meu vídeo aqui. Espero que esse resumo te ajude. Leia as histórias, leia os fatos, para que você agregue a lição, sente com calma, para que você possa compreender o que Deus quer de você realmente, para que você, a sua família, não caia nas mesmas situações que os filhos de Israel caíram. Deus te abençoe e te dê a paz. Na próxima nós falamos da quarta lição.